Eu quero convidar a todos a abrirem suas Bíblias no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 19. Nós faremos inicialmente uma leitura nesse capítulo e depois vamos para o segundo livro dos Reis, capítulo 2. Apenas para nos situarmos, nos lembrarmos da história que tem sido contada, semana após semana, já há algum tempo, a revelação dada por Deus ao seu povo, na época em que ministraram os profetas Elias e Eliseu. 1 Reis, capítulo 19. E o tema sobre o qual discorreremos nesta noite é a obra de Deus. A obra de Deus. Versículos 19, 20 e 21. 1 Reis 19, versículos 19 a 21. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Eu lerei e peço aos irmãos que acompanhem silenciosamente a leitura em suas Bíblias. Amém. Acompanhe silenciosamente em sua Bíblia ou no telão, diz assim a palavra do Senhor. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Amém? Essa é a primeira leitura. Agora vamos para 2 Reis, capítulo 2. Nós leremos a partir do versículo de número 6. Embora o texto sobre o qual meditaremos está a partir do versículo 15, mas para contextualizar, eu creio ser importante começarmos a leitura a partir do versículo de número 6. Peço a você que mais uma vez acompanhe com bastante reverência e atenção a leitura da palavra do nosso Deus. Disse-lhe, pois, Elias: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires,
não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os discípulos dos profetas, que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhe disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: não os envieis. Mas eles apertaram com ele, até que constrangido lhes disse: enviai. E enviaram 50 homens que o procuraram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó, e ele lhes disse: não vos disse que não fosseis? Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más, e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo, e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Senhor, estamos mais uma vez, e que privilégio, diante da sua palavra. Queremos ouvir o Senhor nos falar através dela. Dá-nos clareza, discernimento, entendimento espirituais, em nome de Jesus. Leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e que haja fruto da tua palavra para a tua glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém. A obra de Deus. Eu quero, irmãos, recontar aqui, fazendo alguns destaques, esta história que nós lemos, acrescentando também algumas
outras informações que não estão nos textos lidos, mas que foram compartilhadas com os irmãos nas últimas semanas. Em um momento de renovação espiritual e ministerial para Elias, depois de um tempo de crise, ele unge Eliseu como seu sucessor. Para Eliseu, a chamada de Deus o estava alcançando em sua história e mudando sua trajetória. A vida de Eliseu nunca mais seria a mesma a partir desse chamado. Então, Eliseu passou a seguir Elias. Certamente, embora a Bíblia não dê essas informações detalhadas, mas certamente Eliseu acompanhou de perto o embate de Elias com o rei Acabe, no caso de Nabote. Certamente Eliseu acompanhou de perto o embate de Elias com o rei Acasias e seus capitães de 50, no caso da enfermidade e da morte do rei. A Bíblia nos mostra que Eliseu estava seguindo Elias. E a Bíblia fala que Elias esteve diante de Acabe, naquela situação terrível com Nabote. A Bíblia fala que Eliseu estava seguindo Elias. E a Bíblia fala que Elias esteve diante de Acasias, ou esteve participando daquela situação na qual Acasias adoeceu, e enviou-lhe capitães de 50. E nós entendemos que Eliseu estava ali, acompanhando, participando, sendo preparado por Deus para ser o sucessor de Elias. Deus estava usando cada uma dessas situações como parte do amadurecimento de Eliseu. O momento de Elias partir chegou. Elias e Eliseu, sob as vistas de 50 discípulos dos profetas, ou 50 seminaristas, eu vou chamá-los assim, passaram em seco o Jordão. Eliseu pediu a Elias aquilo para o que havia sido chamado e estava sendo preparado. Eliseu frisou que queria sim ser sucessor de Elias. Ele estava certo disso. Elias então parte, mas deixa o seu manto com Eliseu. Elias é levado ao céu por Deus sem passar pela morte. Mas o mesmo manto que Elias havia lançado sobre Eliseu, lá no encontro memorável do capítulo 19, o mesmo manto é deixado. Eliseu toma, e à vista dos 50 seminaristas, agora sozinho, sem Elias, mas com o manto, passa em seco o Jordão. Os seminaristas entendem que o Espírito de Deus, Espírito que capacitara Elias a ser o que foi, agora estava sobre Eliseu. Assim o reverenciam, respeitando-o como sucessor de Elias. No Jordão, onde terminara o ministério de Elias, começava o ministério de Eliseu. Nos versículos que seguem, aprendemos duas valiosas lições sobre a obra de Deus no meio de seu povo.
Lições simples. A obra de Deus no meio de seu povo é progressiva. A primeira lição. A obra de Deus no meio de seu povo é poderosa. A segunda lição. E são essas lições que nós então destacaremos no texto de hoje. A obra de Deus no meio de seu povo é progressiva. Vamos entender bem o que é que queremos dizer com esta única palavra, progressiva. Sendo assim, sendo o fato que a obra de Deus no meio de seu povo é progressiva, etapas vão sendo cumpridas e sucedidas. No somatório delas, Deus vai realizando sua obra, acrescentando sobre o que já foi realizado e não substituindo. Esse detalhe é importante. Etapas vão sendo realizadas, cumpridas e sucedidas, e Deus então vai acrescentando sobre o que já foi realizado, mas não substituindo. Depois da arca, veio a circuncisão. Depois da circuncisão, a lei. Depois da lei, o evangelho. Mas tudo foi sendo acrescentado. Tudo foi sendo, aos poucos, aumentado dentro daquilo que Deus tinha a compartilhar. Depois de Moisés veio Josué. Depois dos juízes vieram os reis. Depois de Elias veio Eliseu. A obra de Deus no meio do seu povo é progressiva. Os seminaristas ainda precisavam aprender esta lição. Eles ainda não haviam dominado esta matéria. E por isso quiseram procurar Elias. Eles chegaram para Eliseu e disseram: olha, nós temos aqui 50 homens valentes. Permite que os enviemos para procurar Elias. Quem sabe Deus o tenha jogado num monte ou num vale. E Eliseu, já preparado por Deus para ser o que estava começando a ser, a personalidade profética de Israel na sua época, Eliseu disse para aqueles seminaristas: olha, não os enviem. Mas eles teimaram e insistiram e constrangeram Eliseu. Até que Eliseu disse: tudo bem, então vocês podem enviá-los. E eles foram enviados e procuraram. Diz o texto que eles procuraram por Elias durante 3 dias. Gastaram tempo, se cansaram, não sei mais o que gastaram, se arriscaram, sem necessidade. 3 dias estiveram procurando por Elias, não encontraram. Retornaram a Eliseu e disseram: olha, nós não encontramos. E Eliseu: está vendo? Falei para que vocês não fossem. Eu disse para que vocês não fossem. Os seminaristas aprenderam mais uma lição. A obra de Deus é progressiva e eles não deveriam teimar contra a voz do profeta de Deus. Irmãos, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos algo semelhante. Lá em Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 5, nós vemos que anjos de Deus disseram a mulheres que ao 3º dia foram até o túmulo procurarem pelo Senhor Jesus Cristo. E aqueles 2 anjos de Deus disseram o seguinte: por que buscais entre os mortos ao que vive? Por que é que vocês estão buscando entre os mortos o que vive? Ele não está aqui.
Ele ressuscitou como havia prometido. A obra prossegue, a obra caminha, a obra de Deus no meio do seu povo é progressiva. A revelação progressiva deveria continuar. O Espírito de Deus que estivera sobre Elias, agora estaria sobre Eliseu. O Espírito de Deus que agira no ministério do Senhor Jesus Cristo, após sua obra, agiria por meio de sua igreja. Eu quero ressaltar com vocês alguns interessantes versículos da palavra de Deus. Eu gostaria que nós lêssemos esses versículos. O primeiro deles está em Mateus, capítulo 12, Mateus, capítulo 12, versículo 28. Mateus 12, versículo 28, vamos ler juntos o texto da palavra de Deus? Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Foi o Senhor Jesus que disse isso. Ele foi ungido com o Espírito de Deus, no seu batismo. E ele disse aqui então, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. Vamos agora para Atos, capítulo 10. Atos, capítulo de número 10, versículo de número 38. Atos 10, versículo 38, vamos ler juntos também o texto. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O texto então mostra o Senhor Jesus Cristo sendo ungido por Deus com o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Deus era com ele e ele agia no poder do Senhor. É claro que o Senhor Jesus Cristo é incomparável, 100% homem, mas 100% Deus. Mas na sua encarnação, ele se esvaziou de si mesmo. Ele veio à terra limitado em muitos aspectos por escolha. E Deus então o capacita. E ele age no poder da divindade, ele age manifestando graça, manifestando o amor de Deus, a obra de Deus entre o povo. Mas vamos continuar as leituras. Tem um texto que é bem conhecido de todos os irmãos, também no livro de Atos, Atos capítulo 1, versículo de número 8. Atos capítulo 1, versículo de número 8, vamos ler juntos também. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O texto anterior que lemos, em Atos 10, 38, fala de Jesus, o Senhor Jesus, sendo ungido com o Espírito Santo. E aqui o Senhor Jesus promete que os discípulos seriam ungidos, receberiam o mesmo Espírito Santo, o Espírito da parte de Deus. Vejam só, Atos capítulo 4, versículo de número 8. Atos capítulo 4, versículo de número 8. Nós vamos ver aqui já um discípulo, após Pentecoste, após o derramamento do Espírito Santo, vemos Pedro. Vamos ler juntos. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos,
E ainda em Atos, para a gente finalizar esta série de textos, capítulo 7, versículo de número 55, Atos 7, 55, o texto diz assim, leiamos juntos também: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E iguais a esses textos há muitos outros. Pedro, cheio do Espírito Santo, a promessa foi cumprida. Estevão, cheio do Espírito Santo, a revelação de Deus é progressiva. Deus agiu de uma forma incomparável na vinda do seu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ele completou sua obra, ele foi assunto aos céus, mas ele prometeu que a obra continuaria, o Espírito seria enviado, um novo momento, uma nova fase dentro da progressão, da revelação de Deus. E hoje, esse mesmo Espírito age em nós e por nós, e devemos prosseguir a obra de Deus. Hoje, na força do mesmo Espírito, como Eliseu prosseguiu a obra de Elias. A obra de Deus no meio do seu povo é progressiva. Hoje Deus trabalha por meio da sua igreja, que deve ser cheia do Espírito Santo, que deve clamar por graça e por misericórdia, que deve procurar se santificar, se preparar, não se embriagar com vinho no qual há dissolução, mas encher-se do Espírito. A igreja, no poder do Espírito Santo, deve prosseguir a obra de Deus. Aqui nós vemos, irmãos, no primeiro momento, no texto de 2 Reis, capítulo 2, versículos 16 a 18, a obra de Deus é progressiva. Eu quero ressaltar aqui mais duas lições práticas dentro da nossa vida do dia a dia. Uma primeira lição prática. Existem sucessões na nossa vida. Há sucessões. E a gente precisa entender isso. Um texto das Escrituras diz assim: nunca diga, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque não é sábio perguntar assim. A nossa vida é marcada por sucessões. Está muito claro no sermão de Estevão, em Atos, capítulo 7, quando ele apresenta a vida de Moisés, como que Deus dividiu a vida de Moisés em 3 fases. Uma primeira fase no palácio, 40 anos. Uma segunda fase no deserto, 40 anos. Uma terceira fase como líder do povo de Deus, 40 anos. E cada uma dessas fases teve o seu valor, a sua importância. E elas foram se somando. Ele só foi o que foi na terceira fase, porque houve 2 anteriores. É assim com a gente. A gente precisa aproveitar os momentos que Deus nos dá. Os momentos vão se sucedendo. Há tempo para tudo, para todo propósito debaixo do sol. E o coração do sábio sabe discernir o tempo e o modo. E nós precisamos entender isso. Da mesma forma, progressivamente, Deus vai acrescentando à nossa vida, sobre bases já lançadas por Ele mesmo em outros tempos. E nós precisamos valorizar o agir de Deus em nós. E precisamos ter sabedoria da parte de Deus para entender cada fase, até os momentos de crise. Foi preciso que Moisés passasse 40 anos de molho, entre animais no deserto, sozinho. Tempo de solitude, tempo de amadurecimento, de reflexão. E ali Deus foi talhando Moisés, Deus foi cuidando dele.
Foi preciso que Pedro tivesse aqueles momentos de dificuldade, de fraqueza, repreensões dadas pelo Senhor Jesus, para que ele se tornasse a rocha que se tornou depois. Há sucessões na nossa vida, guarde isso. E o trabalho de Deus em nós é progressivo. E uma segunda lição prática: não seja teimoso quando a palavra profética de Deus falar com você. A Bíblia, as Escrituras. Às vezes nós perdemos tempo. Às vezes nós nos cansamos à toa. Às vezes nós investimos dinheiro. Às vezes nós investimos o que temos de mais importante naquilo que Deus já disse: não faça isso, meu filho. Não faça, não vai dar certo, não vai acrescentar. Deus, mas eu quero fazer, Senhor. Deixa que eu vá, deixa que eu vá. Então, por fim, Deus fala: vá, vai. E a gente vai e quebra a cara. Não tinha outro jeito. Não existe um outro fim se não quebrar a cara. E depois voltar: Senhor, só me perdoe porque eu fui. Não encontrei nada. Aquilo que a palavra de Deus já diz, não faça teste, não. Não faça teste. Se Deus disse: meu filho, isso está condenado, isso não vai te dar resultado, não pague para ver. Não desobedeça. Seja confiante no Senhor, que é maior do que nós, mais sábio do que nós, e quer o nosso bem. A obra de Deus no meio do seu povo é progressiva. E nós encerramos então com o segundo ponto: a obra de Deus no meio do seu povo é poderosa. A partir dos versículos de número 19, o texto vai nos apresentar dois momentos, e nesses dois momentos nós veremos que Deus tem poder de manifestar vida, como também tem o poder de manifestar morte. Tal é o poder dele. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nos versículos 19 a 22, vemos o poder que a obra de Deus tem de manifestar vida. Diante de um pedido humilde e confiante, diante de uma manifestação de dependência, vemos vida sendo trazida da morte. Havia um manancial contaminado, não havia vida naquela cidade, não havia vegetação. Comentaristas chegam a dizer que não havia crianças naquela cidade, pelo menos naquele momento. Não sei ao certo, mas alguns chegam a dizer dessa forma. Havia morte, não havia vida, havia esterilidade. E aquelas pessoas então se aproximam de Eliseu e dizem: olha, a cidade é boa, tem virtudes, tem pontos positivos, tem características boas, mas não há vida aqui. Não há vida aqui, as águas são ruins, a terra é estéril. E ali o homem de Deus então, ele dá algumas orientações, e o manancial de águas é purificado, as águas se tornam saudáveis, encerra-se o poder da morte, da esterilidade, a morte vencida pela vida. A obra de Deus no meio do seu povo é poderosa, transforma a morte em vida. Eu queria também fazer uma pergunta pessoal para você nessa altura, aqui da nossa exposição da palavra de Deus. O que é que tem sido morte na sua vida? Será que tem alguma coisa na sua vida que pode ser caracterizada por morte? Pela palavra morte? Será que tem algo na sua vida para o que você está sempre fazendo velório e chorando? A obra de Deus pode trazer vida da morte. Quando nos apresentamos diante dele humildes, dependentes, confiantes, sabendo que ele tem poder de transformar
O que é morte na sua vida? O que é morte na sua história? Aqui nós vemos que a obra de Deus no meio do seu povo é poderosa. O profeta Eliseu, sobre quem repousava o mesmo Espírito que repousara em Elias, era o agente profético de Deus ali. O homem em quem, ou por meio de quem Deus se manifestava. E ali Deus manifestou vida no meio do seu povo. E nos versículos que seguem, versículos 23 a 25, vemos a obra de Deus através do profeta Eliseu, manifestando morte. Agora é um outro momento, manifestando morte. O texto é um texto duro, é um texto forte. Quando a vida é rejeitada, resta apenas lugar para a morte. Algumas pessoas consideram esse texto bastante complexo de ser interpretado. Mas como assim? Como assim? Aqueles rapazinhos ali caçoaram de Eliseu e de repente Eliseu o amaldiçoa. E sai do bosque 2 ursas e despedaçam 42 deles. Gente, é um texto forte. Só que a gente precisa refletir um pouquinho sobre o contexto, refletir um pouquinho sobre o que é que esse texto quer dizer aqui dentro deste momento da história bíblica. O profeta de Deus representava a palavra de Deus. O profeta de Deus representava o próprio Deus. Sendo rejeitado, o profeta de Deus, Deus mesmo estava sendo rejeitado. E onde o Deus da vida não está presente, a morte manifesta sua carranca. Onde o Deus da vida não está, reina a morte. Eu creio ser este o ensino do texto. A obra de Deus no meio do seu povo é poderosa. É poderosa. E meu irmão, talvez a morte que você considera estar presente na sua vida hoje, é porque você ainda está rejeitando Deus. Talvez alguma morte que você considera estar presente na sua vida hoje, é porque o Deus da vida está sendo rejeitado. E onde o Deus da vida é rejeitado, não há lugar para nada mais senão para a morte. E quando a gente olha dentro do plano de redenção, dentro do fio de ouro que perpassa todas as páginas das Escrituras, a gente percebe que o mesmo processo continua acontecendo hoje na igreja, quando a igreja de Cristo se dispõe a fazer a obra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 aos Coríntios, capítulo 2. 2 aos Coríntios. A partir do versículo de número 14, veja só o que a palavra de Deus aqui nos diz. 2 aos Coríntios 2, a partir do versículo 14 até o versículo de número 16, as Escrituras trazem a seguinte palavra: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento,
porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Vamos ler juntos o que segue? Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Vejam só o que o texto das Escrituras está nos dizendo. O Evangelho, a palavra de Deus hoje, por meio da igreja, a mesma palavra que naquela época estava na boca dos profetas, no texto que estamos considerando, na boca de Eliseu. O Evangelho hoje, por meio da igreja, gera morte também, e gera vida também. Gera morte para aqueles que se perdem, para aqueles que o rejeitam. Por outro lado, o Evangelho gera vida para aqueles que são salvos, para aqueles que o recebem. E a igreja tem esse poder. É o poder da obra de Deus no meio do seu povo, hoje operando pela igreja. Quem que é suficiente para isso? Nenhum de nós. O poder não está em nós. O poder está no Espírito, que atua na igreja, submissa à vontade de Deus. E aquilo que Deus liga nos céus, a igreja liga na terra. Aquilo que Deus desliga nos céus, a igreja desliga na terra. Através do Espírito de Deus, o qual agiu em Elias, o qual agiu em Eliseu, o qual agiu no próprio Senhor Jesus Cristo, o qual agiu nos apóstolos, e também age em nós. Igreja, hoje, podemos prosseguir manifestando o poder da obra de Deus. Obra essa que tem operado vida em nós e que pode operar vida através de nós. E pode operar morte também através de nós. Porque o mesmo Evangelho que produz salvação, produz condenação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto prossegue e depois no versículo 18 o texto diz: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A obra de Deus no meio do seu povo é progressiva. A obra de Deus no meio do seu povo é poderosa. E essa obra, irmãos, é realizada por meio de mim e de você, por meio de cada um de nós. Deus se manifesta hoje no seu mundo, no mundo de Deus, através da sua igreja, a igreja de Deus, através de seus servos, os servos de Deus. Tudo é dele. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aqui nós, irmãos, finalizamos esse nosso momento de exposição da palavra de Deus. Eu peço a você que feche os seus olhos. Deus, diante do texto das Escrituras, que nos mostram situações que aconteceram num momento histórico específico, da história de um povo específico, mas que pela inspiração do Espírito do Senhor,
foi registrada para ensino, ó Deus, para todos os povos, de todas as nações, das quais o Senhor tem chamado pessoas para servi-lo. Nós aprendemos, ó Deus, que a obra do Senhor é progressiva na história da redenção, mas na história de cada um de nós também. E que a obra do Senhor é poderosa. Ela manifesta vida onde havia morte, mas ela pode manifestar morte também, onde se achava haver vida. Senhor, que como servos teus, Pai, possamos ser instrumentos nos quais a sua revelação continue operando, manifestando através de Jesus a salvação. Ó Deus, que continuemos como igreja vendo o poder do Senhor em operação e que em tudo o teu nome seja glorificado. As lições particulares, ó Deus, que podemos aprender na prática do dia a dia, ajuda-nos a colocá-las em prática, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a entender que a vida nunca prossegue na mesma fase, sempre há mudanças. Há alternâncias, como se alternam as estações. Há alternâncias, como se alternam o dia e a noite. A nossa vida tem fases diferentes. Ajuda-nos, Deus, a entender que o Senhor governa os astros nos céus, que governam as estações e os dias, e o Senhor governa muito mais, ó Deus, a vida daqueles que o amam. Que possamos, ó Deus, ter sabedoria para discernir o tempo e o modo, e amadurecermos à medida que a vida avança. Senhor, e como igreja do Senhor, Pai, que possamos ser, sim, o bom perfume de Cristo, para manifestar o Evangelho, que produz tanto salvação quanto condenação. E que possamos ter a alegria, Pai, de ver o Evangelho do Senhor produzindo salvação no nosso meio, através de vidas sendo chamadas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Obrigado, Pai. Obrigado pela história, pela vida, pelo ministério dos profetas Elias e Eliseu, com os quais temos aprendido muitas verdades, ó Deus, na palavra do Senhor. Nós lhe agradecemos, Pai. Eu lhe peço que o Senhor aplique a cada coração aqui presente, dentro da individualidade de cada um, aquilo que o Senhor mesmo tem a acrescentar a cada um, Pai, para a tua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém.